E acabou a novela envolvendo o Dudu nessa sexta-feira. Ele acertou a renovação do contrato com o Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre Robert Renan, o zagueiro do Corinthians que tem em mãos uma oferta vinda da Inglaterra de muitos milhões de reais. Bora falar também sobre o São Paulo, que agora tem tudo acertado para fechar com o volante Mendes, do Equador. Quero falar também sobre os salários de Douglas Costa, jogador que se reuniu nas últimas horas com o Marcos Braz. Para completar, preciso te contar a respeito das últimas do mercado, bastidores e de Luizito Soares, que já disse sim à oferta do Grêmio. O que falta para ele ser anunciado de forma oficial? Você vai saber de tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona nunca. E a partir de segunda-feira tem a volta da Premier League com 7 partidas, cotações extremamente altas. Minhas sugestões de apostas, que você vá nas vitórias do Arsenal e também do Liverpool. O Liverpool visita o Aston Villa e o Arsenal recebe o West Ham. Se você fizer uma aposta dupla com esses dois clubes ingleses, pode faturar uma boa grana. Lembrando que para apostar na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando. Combinado? Ah, não esquece de usar o cupom Nicola. Assim você passa a ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians, que acertou na manhã dessa sexta-feira a venda em definitivo de Lucas Piton, algo que já estava desenhado. O negócio foi fechado em 3 milhões de euros e vai garantir ao Corinthians a permanência de mais 40% dos direitos econômicos. Em bolsa, 3 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais, e ainda fica com 40% do valor de uma venda futura. O Vasco espera anunciá-lo nas próximas horas. Quero contar também a respeito do Vasco, que venceu nessa sexta-feira por 6-0 o time chamado Porto Real. É um time amador do Rio de Janeiro. Os gols foram marcados por Figueiredo, Egnaldo, Nenê, Zé Santos, Paulo Vitor e Eric Marcos. Aí você deve estar se perguntando, e o Pedro Raul fez gol? Ainda não foi utilizado, ficou treinando na academia. Bora contar ainda sobre o Vasco, que Luiz Melo, que é o CEO do clube, está na Argentina tratando dos últimos detalhes para tentar fechar a compra de Luca Orellano. Entre Vélez e Vasco tudo certo, 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Luiz Melo tenta convencer o Orellano a esquecer uma oferta que veio da Europa, mas não agradou ao Vélez Sarsfield. Para fechar, bora contar que o estado de saúde de Pelé piorou consideravelmente nas últimas horas. Não há boletins médicos há 48 horas. Existe enorme preocupação de que a gente perca o maior craque da história do futebol mundial em todos os tempos nos próximos dias. Muita força para a família e boa recuperação para o Pelé. Bora falar agora sobre o Palmeiras, a grande notícia da sexta-feira. Depois de se reapresentar após as férias, o Dudu se sentou à mesa com os dirigentes do Palmeiras e também com o seu empresário André Cury e acertou a renovação do contrato com o Verdão. O vínculo atual só terminaria em dezembro de 2023, mas há meses as partes discutiam se esse novo contrato iria até 2025, 2026 ou 2027. No final das contas, o Dudu acabou cedendo e aceitando um vínculo menor. O próximo contrato se encerra em 2025, ele segue mantendo os vencimentos de 2 milhões e 100 mil reais. É bem verdade que o contrato pode ser prorrogado para 2026, se em 2025 ele estiver em campo em 50% dos jogos. O Palmeiras também cedeu um pouquinho na matemática desses 50%. Inicialmente combinou-se que se o Palmeiras tivesse disputado 70 jogos, o Dudu precisaria estar em 35 deles para ter esse contrato prorrogado. Mas o Dudu conseguiu convencer o Palmeiras a mudar essa matemática e vai valer para essa conta os jogos em que o Dudu estiver à disposição. Se ele estiver bem relacionado e não for utilizado, aí sim passa-se a contabilizar como um jogo em que ele não esteve em campo e os 50% vão se dar em cima desse contexto. Acho que no final das contas o fim da novela é super importante. O Dudu era pretendido por São Paulo, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, entre outros. Jogador de 401 partidas, 9 títulos conquistados desde 2015. Jogando com a camisa alviverde, notícia muito importante. Torcedor alviverde tem motivos para festejar. Bora falar agora sobre Robert Renan, zagueiro do Corinthians, super badalado no mercado europeu, e uma oferta de 12 milhões de libras foi encaminhada aos dirigentes do Corinthians na manhã dessa sexta-feira. 12 milhões de libras equivalem a quase 75 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Edu Boldai, que é o empresário do Robert Renan. Ele confirmou as tratativas, disse que não pode contar o nome do clube inglês interessado. Há uma cláusula de confidencialidade que impede o vazamento desse nome.
Mas está muito claro para todas as partes que o Corinthians tem em mãos uma oferta bastante interessante para um atleta de apenas 18 anos de idade, com a lembrança de que o Timão é dono de 55% dos vencimentos, os outros 45% pertencem ao Robert Renan. Perguntei pro Edu se o negócio era quente e a resposta foi de que o negócio está fervendo. Então existe a expectativa de que ainda nessa temporada, ainda no ano de 2022, o acordo possa ser selado. Inclusive o Edu Boldai está na Inglaterra tratando dos detalhes dessa negociação. Em caso de confirmação, o Corinthians perde um zagueiro, mas coloca bastante dinheiro em caixa que ajudaria na compra em definitivo de Yuri Alberto. Bora falar agora sobre Exson Mendes, ou mais conhecido como Mendes, o volante equatoriano, que será jogador do São Paulo, já dá para cravar isso. Falta apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato, verbalmente tudo acertado. Atleta de 25 anos de idade que disputou a última Copa do Mundo. Havia ido muito bem no Orlando City, o contrato dele se encerrou, o Los Angeles FC o contratou por uma temporada, apostando que conseguiria a renovação do contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro, veio a Copa do Mundo, o Mendes chamou a atenção, São Paulo foi atrás, conseguiu uma oferta que agradou ao atleta e está contratando um jogador muito interessante, sem qualquer custo. São Paulo vai desembolsar apenas salários e luvas que vão garantir ao atleta cerca de R$300 mil por mês. A ideia de jogar no Brasil era um projeto antigo do Mendes. E aí uma particularidade, Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, tem papel importante nessa contratação. O Rui acompanha o Mendes desde a época em que ainda trabalhava no Atlético Paranaense. Na oportunidade, ele tentou levar o equatoriano para o Furacão. O Orlando City foi mais rápido e acabou fazendo o negócio. Agora o Rui indicou, o Rogério gostou e o Mendes já está contratado. O anúncio vai acontecer a partir de 1º de janeiro, quando se encerra o contrato com o Los Angeles. Por respeito ao Los Angeles, o São Paulo promete não se pronunciar pelos próximos dias. Se o anúncio do Mendes vai ficar para o início de 2023, o do Marcos Paulo deve acontecer a qualquer momento. O atacante de 21 anos de idade, revelado no Fluminense, que pertence ao Atlético de Madrid, a burocracia foi quase toda resolvida. E muito em breve, possivelmente entre o Natal e o Ano Novo, certamente entre o Natal e o Ano Novo, esse martelo será batido e o anúncio oficial, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre Luizito Soares, que na manhã dessa sexta-feira disse sim à proposta do Grêmio. Ele entrou em contato por meio de uma videoconferência com os representantes do Tricolor, dizendo que aceita a proposta de R$1,5 milhão por mês de salário, contrato de 2 temporadas. O Grêmio já conseguiu alguns patrocinadores que vão ajudar com a maior parte dos vencimentos. O Soares nem vai precisar se desgastar muito com campanhas publicitárias, vai ficar combinado que ele vai fazer algumas fotos que serão utilizadas por esses parceiros na divulgação de suas marcas. Outros detalhes importantes, o acordo só não foi anunciado de forma oficial porque o Soares enviou o seu contrato para o seu advogado que mora em Madrid. O advogado prometeu até a noite dessa sexta-feira, no máximo início de sábado, dar ok para dizer se está tudo ok, está tudo regular do ponto de vista burocrático, jurídico. E aí, com o aval do advogado, o Luizito Soares assina esse vínculo de 2 temporadas e pode ser anunciado ainda como um presente de Natal pro torcedor gaúcho, no caso o Tricolor. Imagino que o torcedor colorado não deve estar muito animado, até porque o Soares também foi sugerido ao Inter. Dessa maneira, o Soares recusa uma oferta até maior do Cruz Azul para poder jogar no futebol brasileiro. Alguns bastidores. O Soares perguntou nas tratativas com os dirigentes do Grêmio, ele inclusive estava na casa do Messi. E o Messi chegou a falar, Soares, você tem que assinar mesmo com o Grêmio. Então o Messi estava incentivando o uruguaio a fechar com o Tricolor. Ele perguntou se, em caso de título da Libertadores de 2024, haveria algum bônus. E o Grêmio disse que, inclusive, isso já constava em contrato. Luizito também quis saber se ia haver alguma apresentação especial. E houve a promessa do Grêmio de Arena receber 50 mil torcedores para recepcioná-lo. Imagina-se uma grande festa para a contratação de um dos maiores centroavantes do futebol mundial nos últimos anos. Alguém que fez sucesso no Barcelona, no Atlético de Madrid, no Liverpool, entre outros. Bora fechar o vídeo para falar quanto custa Douglas Costa, o atacante que pertence ao Los Angeles Galaxy e que se reuniu na noite dessa quinta-feira com Marcos Braz. Eles foram flagrados pelo paparazzo rubro-negro jantando em um restaurante da Barra da Tijuca. Tenho contado para vocês que o Douglas Costa vai dar preferência ao Flamengo. Pode ser que o negócio não aconteça? Pode. Afinal de contas, há uma série de números e tratativas. Mas, entre Botafogo e Flamengo e Grêmio, o preferido do Douglas é o Flamengo. Pela popularidade do clube, pelo fato de chegar a um time que tem brigado por todos os títulos, essa é a intenção.
O Douglas Costa ganha na Major League Soccer 4 milhões e meio de dólares garantidos por temporada. Isso equivale a mais ou menos 23 milhões e 200 mil reais por ano, ou cerca de 2 milhões de reais por mês. O Flamengo vai precisar abrir os cofres e se equiparar a essas cifras para ter a oportunidade de fechar com um jogador de 32 anos de idade, que teve ao longo de toda a carreira como principal drama as contusões. Contusões que durante o período de Major League Soccer deram um tempo, ele conseguiu jogar com mais frequência, embora tenha sido reserva em 11 partidas. Por que o Los Angeles Galaxy liberaria o Douglas Costa? Pela possibilidade de uma economia bastante importante de alguém que se imaginava protagonista e que acabou não conseguindo alcançar esse status. Queria saber a sua opinião sobre o Douglas Costa. Ajudaria no seu time do coração? Quanto você pagaria para ter o atleta que na passagem do ano passado pelo Grêmio não foi bem? Não estou muito animado não, mas veremos cenas dos próximos capítulos. Só não esquece que tem programa do Nicola a partir das 7 da noite, entrevista ao vivo com o Guilherme, é um atacante brasileiro que joga há bastante tempo no exterior e tem conversas nesse momento com Corinthians, Internacional e São Paulo. Bora tentar descobrir para onde ele vai, beleza? Espero por vocês, abraço, tchau!